bonecos e animatrônicos incríveis, além de efeitos gráficos inovadores, especialmente com o vilão T-1000 e seu corpo de metal líquido. Exterminador do Futuro 2 tem tudo isso, mas também teve truques simples, como vestir o ator com um traje que parecia papel laminado, simular aço derretido com muito óleo e açúcar, ou explodir bonecos revestidos de papel machê. O que não faltou foi criatividade. Eu sei, eu já fiz vários vídeos sobre Exterminador do Futuro, mas esse aqui é uma análise quase cena por cena dos efeitos desse grande clássico. E eu também vou comentar alguns ajustes e alterações digitais feitas em versões mais recentes do filme de James Cameron, uma verdadeira obra-prima que até hoje muitos consideram como o melhor filme de ação já feito. Vários carros queimados e destroços carbonizados que aparecem na primeira cena do futuro apocalíptico foram aproveitados de um incêndio real que aconteceu no Universal Studios alguns meses antes das filmagens. Boa parte da batalha com as máquinas foi filmada primeiro com miniaturas, tanto de naves quanto de endoesqueletos caminhando por meio de animação quadro a quadro. Essas imagens foram projetadas em grandes telas e na frente delas foram filmados animatrônicos em tamanho real ou então atores reagindo ao que acontecia no fundo. Os lasers foram acrescentados depois, com a animação quadro a quadro. Na chegada do T-800, depois da viagem no tempo, o brilho no corte do caminhão foi realizado com fitas reflexivas feitas do mesmo material que eu mostrei no vídeo sobre Superman, o filme. Já a chegada do T-1000 também teve um retoque digital acrescentado só a partir da versão 3D do filme. É que fizeram a remoção de uma certa parte íntima do corpo do ator. Eu só não posso mostrar detalhes aqui. Essa cena aparece logo antes do momento em que o T-1000 localiza o John Connor com uma busca no terminal da viatura, porque o mundo digital é assim, facilita a vida de todo mundo, até a dos vilões. Falando nisso, no vídeo de hoje eu vou recomendar uma solução para quem procura ter mais segurança e privacidade online, o VPN da Surfshark. Para quem não sabe, VPN é uma rede privada que você usa como uma camada a mais de proteção na sua internet, porque quando você está conectado sem VPN, sempre fica mais exposto a ataques, sejam eles de ciborgues ou não. Mas falando sério, com a Surfshark, seus dados são encriptados, ou seja, são codificados de uma forma que um invasor não vai entender, e o seu endereço IP fica protegido, mascarado pelo aplicativo. Para usar é muito fácil. Com o aplicativo instalado, você pode clicar direto no botão de conexão rápida, ou se quiser acessar pelo servidor de outro país, por exemplo, para ver algum conteúdo de streaming que é bloqueado no Brasil, é só alterar a localização. E ainda pode botar o Surfshark para funcionar em vários dispositivos ao mesmo tempo. Se você se interessou pelo serviço, é só usar o cupom PAINEL. Eu vou deixar o link na descrição, ou você pode escanear o QR Code na tela. Mas é bom aproveitar logo, porque nesse momento você ganha 4 meses extras grátis sobre a sua assinatura anual. E se alguém pagar e não gostar do serviço, eles ainda oferecem 30 dias para a pessoa receber o dinheiro de volta. Voltando a falar do filme, o efeito dos disparos no corpo do exterminador de metal líquido foi realizado com mecanismos escondidos por baixo da roupa do ator. A computação gráfica foi usada só na hora em que ele se recompõe. Essa estratégia foi usada em todo o filme, como a gente vai ver nesse vídeo. É que na época, os efeitos gerados por computador ainda eram considerados experimentais. Por incrível que pareça, ao todo, Exterminador 2 não tem nem 4 minutos de CGI. A maior parte da famosa perseguição do caminhão foi feita à moda antiga, em uma locação real. A cena do salto do T-800 com a moto foi feita com a ajuda de cabos que depois foram apagados. Em versões mais recentes, o rosto do dublê, que era bem evidente, foi substituído digitalmente pelo do Arnold. Outro retoque recente foi feito para corrigir um erro de continuidade no vidro do caminhão, que antes quebrava e aparecia no lugar de novo. O momento em que o T-800 tira John Connor da moto foi feito com os atores em estúdio, com a imagem do caminhão projetada em uma tela. Cameron preferia esse truque do que o uso de fundo azul. Esse tipo de projeção também foi usado em outras perseguições de carro, além de parte da cena do helicóptero em frente ao prédio, que foi feita com um mock-up da aeronave em tamanho real, suspensa
suspenso por cabos. Uma das imagens mais marcantes do filme é aquela em que o T-1000 surge do meio do fogo e volta a assumir a sua forma humana em uma cena contínua. Aqui, o ator Robert Patrick gravou só o final da caminhada no local. Na época, não existiam sistemas avançados de captura de movimentos. O ator foi filmado andando com várias marcações usadas como referência para que fosse criada uma animação quadro a quadro com rotoscopia. Robert Patrick também passou por um scanner 3D que ajudou a criar um dublê digital do ator para ser usado em várias cenas, algo que hoje é até comum, mas não era na época. Já as lâminas do T-1000, na maior parte do tempo, eram efeitos práticos, geralmente braços falsos feitos pela Stan Winston Studio. Na cena em que o Exterminador assume o corpo da personagem Janelle, usaram uma prótese feita de fibra de vidro e plástico ABS. Quando ela atinge a vítima, a saída da lâmina foi simulada com um pedaço retrátil do lado da cabeça do ator. E seguindo a regra, quando o T-1000 se recompõe, aí sim usaram computação gráfica, no chamado efeito morph ou morphing. CGI também foi usado quando o T-1000 surge depois de se disfarçar no piso do hospital, mas quando ele assume a forma do guarda, a cena foi feita com irmãos gêmeos. James Cameron também usou essa estratégia em outras cenas do filme, aproveitando Leslie Hamilton, a irmã gêmea da atriz Linda Hamilton. Já quando o T-1000 perfura o guarda com o dedo, foi usado um boneco mesmo. Ainda na sequência do hospital, para fazer o vilão atravessar a grade, primeiro foi filmado só o ator, e a grade foi inserida digitalmente. O efeito de deformação do rosto foi realizado com um dublê digital, e a imagem dele foi combinada com a do ator. Já quando a cabeça do T-1000 é dividida com um disparo, o efeito foi realizado de forma prática pela equipe da Stan Winston Studio. Eles criaram 3 modelos da cabeça do vilão, um para mostrar ela se abrindo, outro para ser usado por um dublê recebendo um impacto e mais um com olhos mecânicos para ser mostrado de perto. Na hora em que as partes se juntam, claro, o efeito é digital, CGI. Assim como durante toda a metamorfose dele até chegar no estacionamento. A cena com o carro tem um detalhe interessante, que é um piloto escondido na parte de trás do veículo. Antes, ele até ficava visível, mas isso também foi corrigido nas versões mais recentes do filme. Um dos truques mais interessantes foi feito em uma cena excluída, onde a Sarah abre a cabeça do T-800 para acessar a CPU do Exterminador em frente a um espelho. Na verdade, não havia nenhum espelho. O Exterminador de costas para a câmera é um boneco. Arnold está do outro lado, junto com 2 dublês. Um deles é, de novo, a irmã gêmea da Linda Hamilton, e os movimentos tiveram que ser muito bem ensaiados, porque boa parte da sequência foi feita sem cortes. Outro momento em que os efeitos práticos brilham é a sequência do pesadelo nuclear da Sarah Connor. Boa parte dos truques foram executados com miniaturas feitas pela empresa de efeitos Forward Productions. Chegaram a usar uma nuvem de cogumelo em miniatura com uma estrutura articulada de acrílico revestida de fibra de enchimento. O efeito da explosão nessa visão da cidade foi feito com a combinação de 2 pinturas e um CGI simples, além de uma miniatura em primeiro plano. A destruição que a gente vê em seguida foi feita com várias miniaturas atingidas por canhões de ar e ventiladores. Também usaram cabos para controlar melhor a queda das maquetes. Essas imagens são intercaladas com bonecos de humanos em chamas. O Stan Winston Studio criou 3 bonecos da Linda Hamilton para retratar diferentes estágios da desintegração. O mais complicado era o último, feito de um esqueleto de demonstração médica reforçado com aço e revestido em grande parte por papel machê. A cena em que o T-1000 tira a pele humana do próprio braço metálico foi feita com um braço de espuma de borracha, colocado por cima de uma estrutura articulada de metal. Já o momento em que o personagem do Arnold é atingido por vários disparos foi feito com a ajuda de um animatrônico que só tinha a parte superior do corpo. O salto do T-1000 da moto pro helicóptero foi feito por um dublê, mas a imagem do helicóptero só foi adicionada depois, na pós-produção. E como esse é um filme do James Cameron, ele explodiu um prédio de verdade. Cameron usou mais de 10 câmeras para não perder nenhum detalhe. Mas a sequência mais perigosa aparece um pouco depois no filme, em uma perseguição envolvendo um helicóptero. James Cameron fez questão que o piloto passasse por baixo de um viaduto de verdade. A equipe contratada para filmar a cena se recusou a participar, e o próprio Cameron fez a filmagem, e ainda pediu para repetir, para poder captar 2 ângulos diferentes.
Já quando o helicóptero aparece de perto, muitas vezes é o modelo em tamanho real que eu já citei aqui, suspenso por cabos. O momento em que o T-800 passa de um veículo para o outro também foi filmado para valer com o dublê do Arnold, sem a ajuda de cabos de segurança. James Cameron chegou a dizer que hoje em dia não faria mais isso. Já a cena da queda do caminhão foi realizada com a combinação de filmagem prática, telas com projeção frontal e miniaturas. Foi criada uma réplica do caminhão com 1/4 do tamanho real, com suspensão, direção e luzes funcionais. Ainda usaram um boneco do T-800 com 36 centímetros de altura, capaz de fazer movimentos simples por controle remoto. Mais tarde, ele foi usado em uma animação quadro a quadro da queda do personagem no chão. Dentro da usina, o metal derretido a princípio foi feito com uma iluminação alaranjada em recipientes com água, óleo mineral e açúcar de confeiteiro. Mais tarde, o açúcar deixou de ser usado quando perceberam que bolhas de ar no óleo já refletiam bem a iluminação. Usaram também uma versão sólida, iluminando um piso de acrílico. O cenário também tinha fumaça e faíscas, que foram feitas por soldadores espalhados em vários lugares. Na sequência onde o T-1000 é congelado e começa a quebrar, a maquiagem do ator foi feita com enfeites de árvore de Natal triturados. A cena das pernas quebrando foi realizada com a ajuda de um ator com pernas parcialmente amputadas. Já o dano no braço foi feito com um braço falso controlado por cabos. E o momento em que o T-1000 explode foi filmado com 3 canhões de ar em cima do boneco, para que os pedaços dele não voassem muito alto. Quando ele começa a se recompor, um dos truques foi usar mercúrio, um metal líquido bastante tóxico. Mas quando ele finalmente se levanta, volta a ser CGI. A computação gráfica também foi usada em vários momentos da luta entre o T-1000 e o T-800. Só o momento em que o T-1000 inverte a posição do seu corpo na parede levou 2 semanas para ter a animação finalizada. Mas em cenas mais rápidas da luta, eles também usaram o ator em um traje prateado. Já quando o T-800 perde um braço, Arnold usou uma espécie de luva preta, mas isso acabou ficando visível. Em versões recentes do filme, esse erro também foi corrigido. O momento em que a Sarah abre um buraco na cabeça do T-1000 foi feito com um animatrônico. Ele tinha alguns movimentos acionados por controle remoto, que podem ser notados especialmente no olho. Quando o T-800 divide o corpo do T-1000 no meio, o efeito também é prático. Foi construído um traje com um braço falso, que quando visto em determinado ângulo, parecia ser um corpo dividido no meio. Mais uma vez, a recomposição foi feita com CGI. Quando o T-800 é esmagado, a cena alterna um boneco com o próprio Schwarzenegger de maquiagem. Nesse final do filme, a ideia era alternar mais o rosto do ator com imagens de um animatrônico realista, com danos mais profundos no rosto. Mas a maquiagem ficou tão boa que acabou prevalecendo. Quando uma granada explode no vilão e provoca a sua queda, o truque foi o uso de 3 bonecos. Um que se abria, outro que tinha movimentos controlados por hastes, cabos e controle remoto, e mais um feito só para queda. Já a morte do vilão foi realizada principalmente com uma série de efeitos digitais de metamorfose, combinando filmagem com atores e CGI. Na morte do T-800, o fogo foi filmado separadamente, em um boneco do Arnold pintado de preto. Depois foi feita uma sobreposição dessa imagem com a do ator. E olha só, ele ainda pediu like pro vídeo. Exterminador do Futuro 2 foi a produção mais cara da época, custando cerca de 100 milhões de dólares. Arrecadou 520 milhões, o que, se eu não errei mais uma conta, considerando a inflação, hoje em dia seria mais de 1 bilhão de dólares. Ainda ganhou 4 Oscars, incluindo o de efeitos visuais, e é até hoje um dos filmes de ação e ficção científica mais aclamados da história do cinema. Mas deu trabalho, viu? E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like ou dislike. O importante é participar. Um grande abraço e até a próxima!